Nesta demo, eu tenho, não tenho aqui os módulos todos, mas tenho aqueles que eu acho que são os essenciais. As vendas, as compras, os bancos, contabilidade, imobilizado e recursos humanos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação de como é que são feitas as integrações na contabilidade. De uma maneira muito geral, não muito enfadonha, vou tentar-vos indicar. Há algumas situações que têm que ser parametrizadas. Uma delas é as entidades, a outra os bancos, os estoques e a partir do momento em que isto tudo esteja integrado, esteja parametrizado, é muito fácil de fazer a integração. Eu vou-vos mostrar aqui quais são as formas de integração. Há 4 formas de integração. Uma é o lançamento direto, que se faz aqui nos lançamentos, e esta é menos utilizada no Office Gest. No entanto, esta aqui pode ser utilizada, por exemplo, eu estou-me a lembrar quando na especialização do exercício que seja necessário fazer um lançamento direto. Dá para fazer aqui. Faço aqui um novo lançamento e integro. Aqui nos lançamentos em lote é o mais utilizado, em que eu aqui, esta é uma demonstração de demo, por isso eu vou escolher o mês todo, o ano todo, neste caso. Então vou deixar desde janeiro até agora novembro. E o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso escolher os diários que eu quero integrar, eu posso escolher quais as séries que eu quero integrar, quais os documentos. E também aqui em baixo posso escolher todos os documentos de venda de uma vez, ou então posso escolher um a um. Posso vir e escolher o de compra e posso escolher os de bancos. Ou então posso vir aqui e escolher um só, por exemplo. Eu neste caso vou escolher, por exemplo, não, eu não vou escolher nenhum, como isto é uma demo, pode não ter nenhum de vendas. Eu faço filtrar e aparecem todos os documentos que não estão integrados na contabilidade. Eu, a partir do momento que eu venho aqui, eu sei que estes não estão. Os que estão, se eu quiser ver quais são os que estão integrados, venho aqui aos lançamentos. Estes aqui, por exemplo, este recibo de vencimento já está integrado. Estas operações bancárias já estão integradas. E pronto, eu aqui neste eu consigo ver e consigo, eu vou colocar novamente aqui janeiro e vou fazer filtrar. Pronto. Eu depois coloco aqui no lançar e faço validar. E eu aqui consigo ver quais são os documentos que estão prontos para integrar. Este branquinho que está aqui, tudo que está a cor de rosa tem algum problema, não vai integrar automaticamente. Então, como é que eu consigo saber qual é que é o problema que ele tem? Se eu clicar aqui no pré-visualizar, ele aparece-me cá em baixo qual é que é o erro que está a dar. E eu consigo ir ao documento, aqui, ver o documento e consigo corrigir. Estas integrações na contabilidade, elas também podem ser feitas aqui com a integração, não é? A pessoa, o utilizador tem que lá ir para fazer a integração. Ele também pode ser feita de uma maneira semi-automática. Automática não está prevista ainda no Office Gest. Ou seja, eu fazer uma venda e ele integrar automaticamente na contabilidade ou registrar um documento de compra e ele integrar automaticamente. Não está previsto. O que está previsto é um semi-automático em que é fornecido um e-mail
depois, pode ser do contabilista, pode ser do empresário, pode ser de um colaborador, e que durante a madrugada vai correr no Office Gest uma aplicação, se assim se pode dizer, e que depois vai enviar um relatório para esse e-mail previamente escolhido e a informar quais foram os documentos que foram integrados e quais os que não foram. E os que não foram, quais foram os erros detectados. Depois o utilizador vai lá, corrige e na próxima madrugada ele vai integrar. E isto assim de uma maneira muito fácil. Agora, eu vou-vos mostrar como eu vou-vos mostrar aqui quais são o que nós devemos de parametrizar para que os documentos sejam automaticamente, não automaticamente como eu já vos expliquei, mas de uma maneira muito fácil que seja feita a integração. Então aqui nas entidades nós podemos parametrizar os clientes e os fornecedores. Eu vou abrir os clientes e aqui, se vocês repararem, eu tenho aqui, por exemplo, o cliente Andreia Moreira, que é o número 4. E a conta da contabilidade também é o número 4. O que é que acontece? No Office Gest, cada vez que eu crio um cliente, o número do cliente e do fornecedor vai ser a determinação da conta na contabilidade. Por exemplo, se o cliente for, neste caso, o número 4, na contabilidade será 2111004, 4, ou 5, ou 6, será assim, será sempre a determinação da conta. Nos fornecedores acontece a mesma coisa. O número 1 é 22 e termina em 1, sempre assim. Não há outra forma de parametrizar isto. Eu não posso dizer que o cliente com o contribuinte tal, o código de contribuinte será o número 1 ou 2. Tem que ser, ele cria automaticamente. Como é que eu posso definir qual é que é... Pronto. Eu posso vir aqui nas entidades, não, desculpem, na contabilidade, nos ficheiros de apoio, e eu venho aqui aos mercados, e eu aqui consigo dizer quais são, eu consigo parametrizar o tipo de cliente em nacional, comunitário e internacional. Significa que cada vez que for lançado uma compra ou uma venda de um cliente nacional, ele já está definido quais são as contas corretas e depois só acrescenta os números de zeros que eu definir e a terminação da conta. Agora, aqui vou-vos mostrar uma outra situação que tem que ser parametrizada, que são os artigos. Aqui nos estoques, artigos, eu tenho três tipos de artigos que o Office Gest utiliza, que é o normal, aqui, os serviços e contabilístico. O normal é o tipo que movimenta estoque e está disponível para venda. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, de pneus, cabos elétricos, travões, arroz, depende da vossa área de negócio. O de serviços movimenta estoque e não está disponível para venda. Por exemplo, o ecovalor, os portes e o contabilístico. Não movimenta estoque e não está disponível para venda. Este
estes artigos nós já disponibilizamos para os clientes. Depois, se eles quiserem criar ou alterar, também podem. Mas aqui já está, é o combustível, a água, estadias, juros, todas essas não movimentam estoque nem estão disponíveis para venda. Depois vamos fazer a ligação com a contabilidade. Então, se eu vier aqui a contabilidade, ficheiros de apoio e classificação de artigos, eu tenho aqui vários classificação de artigos. Eu vou só... Tenho esta de mercadorias, mas tenho muitas outras. São aquelas que eu quiser criar. Eu vou-vos mostrar, por exemplo, esta aqui de mercadorias. E vou abrir esta do número 6%, o IVA a 6%. Neste caso, eu tenho aqui as contas das vendas, que pode ser, como é 6%, eu escolho aqui a conta que eu quero colocar, aqui da taxa reduzida continente, como é a 6%, qual a conta do IVA associado, qual a conta da devolução e qual a conta de devolução do IVA. E o mesmo para as compras. Qual a conta das compras para a taxa reduzida, comunitária, isentos, conta do IVA, a devolução e a devolução do IVA. Esta classificação de artigo é muito fácil de ser criada. Pode ser criada aqui uma nova classificação, ou então eu posso associar a outra. Imaginemos que eu, por exemplo, aqui queria criar uma mercadoria para os Açores, com uma taxa de IVA diferente. Eu só tinha que vir aqui a classificação e tinha que associar aqui a uma que já existia e alterava aqui a conta do IVA. É muito fácil também. Agora, como é que eu faço a ligação de tudo isto? Ou seja, eu já defini quais são os artigos e já defini para que contas contabilísticas é que eles vão. Então, agora preciso fazer a ligação entre eles os dois, que é para quando eu registar uma venda ou uma compra, ela possa ir automaticamente para a conta, para a contabilidade. Eu vou aqui a estoques e vou a artigos e vou ver aqui eu vou aqui a normal, por exemplo, eu vou escolher aqui uma qualquer, pode ser esta água. Ao clicar lá, e se eu vier aqui, onde está mais, tem aqui um separador que é contabilidade. E eu aqui consigo ver que se eu comprar ou se eu vender água, atendendo ao facto de que seja meu objeto de compra ou venda e não, por exemplo, a conta da água que me vem, isto já seria diferente, iria para a conta 7, para a conta 31 e com as contas associadas que eu já defini anteriormente. E é assim feita a ligação entre uma e a outra. Vou-vos mostrar aqui uma outra situação que tem que ser parametrizada, que são as contas bancárias, ou seja, cada vez que exista uma compra ou uma venda e que seja registado o pagamento ou recebimento, eu vou definir qual é a conta bancária e depois associar a conta na contabilidade. Então, se eu vier aqui a tabelas de apoio, financeiros e contas bancárias, eu consigo ver aqui todas as contas que a empresa tem, neste caso. Aqui à frente eu consigo ver a conta, número de conta de recebimentos e número de conta de pagamentos. Se eu clicar
nesta, por exemplo, do BPI, ao entrar, é aqui todas as situações têm que ser preenchidas, e aqui em baixo, onde diz contabilidade, eu posso vir aqui, depois de criar a conta na contabilidade, no plano de contas, eu venho aqui e associo qual é que é a conta que eu quero. E fica assim definida qual é a conta contabilística. Eu vou-vos mostrar agora, em parte, todas as parametrizações que têm que ser feitas para que a integração seja feita, seja introduzida corretamente, está feita. Definimos as contas bancárias, as entidades e os artigos. Está feito. Agora, eu vou-vos mostrar aqui, na contabilidade, um bocadinho assim por alto, este módulo. Este módulo nós temos aqui o plano de contas, nós já temos devidamente parametrizado todo o plano de contas, e nós, quando uma empresa começa connosco, nós aconselhamos a que seja utilizado o nosso plano de contas. E porquê? Porque todas as declarações do IVA, a demonstração de resultados e o balanço já estão pré-definidos com estas contas. No entanto, se for desejo do cliente querer ficar com o seu plano de contas, o que é que temos que fazer? É um trabalho acrescido, que é de ter que ser redirecionado outra vez a demonstração, o balanço e a declaração do IVA, mas é algo que é execuível. Depois aqui, eu já falei aqui sobre o balanço, sobre o lançamento e o lançamento sem lote. Nós aqui temos o apuramento de resultados e o apuramento do IVA. Aqui é onde se faz esses apuramentos, tanto do IVA como demonstração de resultados, e que já aparece aqui qual é que é o diário, já está tudo definido. Onde é que nós fazemos a configuração para estas informações virem aqui? Nós vamos aqui embaixo, a contabilidade, fecheiros de apoio e apuramento, e aqui estão todos os apuramentos. Nós pretendemos, se quiserem que seja alterado alguma coisa, é aqui neste item. Voltando aqui em cima, ao apuramento do custo da mercadoria vendida, aqui também está quais são os diários, quais são as contas a apurar, e quais são os documentos, e a data, o período. É aqui que fazemos esse apuramento. Aqui nos centros de custo, podemos definir quais os centros de custos utilizados pela empresa, de uma maneira muito fácil. Por norma, são-nos enviados quais são os centros de custos utilizados. Se forem muitos, nós fazemos a importação, e depois podem ser criados aqui novos centros de custos de uma maneira muito fácil. Aqui as declarações que nós temos são as declarações, a declaração periódica do modelo 10, modelo 22 e a declaração recapitulativa. Eu posso-vos mostrar aqui uma declaração periódica que esteja... Eu vou-vos mostrar esta que está em aberto. Aqui, nesta lupinha, nós conseguimos ver quais são as contas que estão associadas. Nós podemos apagar ou podemos acrescentar contas. Eu posso vir aqui e acrescentar, está aqui o plano de contas, eu consigo acrescentar se eu achar que neste campo tem que acrescer mais alguma conta. E depois, eu posso vos mostrar, quando ela está
quando ela está fechada, eu já não consigo, eu já não tenho acesso a essas contas, não é? Já consigo ver nesta declaração o que é ótimo, e foi isso que eu vos disse na parte teórica, é que esta informação está do lado do empresário, ou seja, a partir do momento em que o documento seja integrado na contabilidade, automaticamente fica aqui. E o empresário consegue saber se tem imposto a pagar ou não. O que eu acho que é uma mais-valia. Aqui, nos fecheiros de apoio, eu já vos mostrei algumas coisas, mas vou-vos mostrar, aquelas que ainda não vos mostrei, vou-vos mostrar. Nós temos aqui os exercícios. Aqui é onde nós criamos um novo exercício. Quando é um cliente novo, nós criamos baseado na conta base. Quando depois já se cria um novo exercício, é baseado no exercício anterior. Aqui o que é muito importante e nós chamamos sempre a atenção, quando é criado um novo exercício, devem ser passados todos os colaboradores para o novo exercício. Por quê? Porque se ficar um colaborador no exercício anterior, se ele for registrar alguma compra ou alguma venda ou criar algum cliente ou algum fornecedor, ele vai ficar criado no ano em que esse colaborador estiver e não imaginemos que era do ano anterior e que ele ficou no ano 2021 e nós já criamos o 2022. Significa que se ele for criar um novo cliente, vai aparecer em 2021 e não em 2022. Depois vai dar erro quando for feito a integração. Aqui nos documentos, temos aqui vários documentos já criados, mas eventualmente podem ser todos alterados e todos editados. Estes são aqueles que normalmente se usam, mas pode completamente ser tudo alterado. Aqui no diário também, exatamente a mesma coisa. Nós já temos vários, mas se, por exemplo, vocês quiserem manter os diários que tinham num outro software, é totalmente possível ser feito. Apuramentos, eu já vos mostrei, a classificação de artigo também, os mercados também, e que os reencaminhamentos de contas. É uma coisa muito utilizada no Office Gest, em duas situações. No gasóleo, nas faturas de compra do gasóleo e nas faturas de autoliquidação. Então, por exemplo, aqui, nas do gasóleo, quando se lança uma fatura do gasóleo sem o reencaminhamento de contas, o que o Office Gest vai fazer é, ele vai lançar o valor do IVA total na conta do IVA, os 100%. O que é que o reencaminhamento de contas vai fazer? Vai retirar 50% desse valor da conta do IVA e vai transferi-lo para a conta de custo. Todo este processo depois fica espelhado nas contas contabilísticas. Na autoliquidação, o que acontece? Na fatura não tem IVA, então ele sem o reencaminhamento de contas, ele vai lançar, não vai lançar o IVA. Depois, com o reencaminhamento, ele vai lançar a débito e a crédito o valor do IVA, ele vai calcular. Estes reencaminhamento de contas, por norma, nós fornecemos aos clientes. Pode acontecer é ter alguma situação específica e que tenha que ser criado um novo. E também é muito fácil de criar, é só vir aqui, dizer qual é a conta de origem, qual é a conta de destino, se é débito ou se é crédito,
qual é a percentagem que deve ser reencaminhada e aplicar que documentos é que é, se é manual automático ou manual e automático. Poderá ser feito também um reencaminhamento de contas dos centros de custo. E aqui há uma situação que também é utilizada, também pode ser utilizada e é utilizada por muitos dos nossos clientes, que são os lançamentos recorrentes. São lançamentos que são feitos, por exemplo, todos os meses. Eu estou-me a lembrar da especialização do exercício, em que são sempre as mesmas contas e são sempre os mesmos valores. Para aquelas empresas que têm fecho mensal, por exemplo, e que costumam utilizar esta situação. Ao fazer depois um lançamento, eu já vos mostrei aqui em cima, este lançamento, aqui, manual, vem aqui e associam este recorrente cá em baixo. Aqui as taxonomias. Aqui as empresas dizem-nos qual é que é o tipo de empresa que são e depois nós carregamos as taxonomias e fica logo afeto às contas contabilísticas. Aqui os parâmetros. Nós temos aqui as contas, aqui vários separadores, as contas, diários. Eu vou tentar ver um a um, assim de uma forma muito geral. Aqui nas contas, tanto os clientes como os fornecedores podem ser criados de uma maneira totalmente automática. É só clicar aqui o piscozinho e escolher quantos dígitos é que quer além da conta base, quer do cliente, quer do fornecedor. E a partir deste momento, elas ficam criadas automaticamente. Não é necessário ir lá e criar uma delas manualmente. Aqui é possível colocar as contas dos proveitos, diferenças de câmbios, contas de custos, recebimentos e pagamentos, para onde é que vão os descontos. Na retenção na fonte também é possível dizer se vai para uma conta específica ou se for uma conta específica por cliente ou por um fornecedor, definimos na ficha do cliente, se não pode ser definida aqui uma conta específica e vão todos os descontos para esta conta. Nos arredondamentos também podemos definir as vendas tanto pelas compras e aqui nos lançamentos diretos também onde é que são definidos. Aqui os diários e os documentos, para que diário é que vai. Aqui a classificação de série, por série, é se, por exemplo, nós temos um cliente assim que quer definir o plano, ou separar o plano de contas ainda mais, porque tem diferentes áreas de negócio. Também é possível fazer. Os centros de custo também, por série. Aqui definimos se o IVA é mensal ou trimestral, se tem ou não inventário permanente, as contas para o imobilizado, porque nós temos um módulo imobilizado e se definirmos aqui as contas, depois eles vai ser integrado nessas contas e pronto, e aqui outros parâmetros como o universo técnico de contas, quais são as classificação, pronto, assim muito rapidamente. Agora vou-vos mostrar só aqui os relatórios que nós temos na contabilidade. E nós temos vários. Nós temos os balancetes, temos o balancete analítico, razão e taxonomia. Posso-vos mostrar, por exemplo, um rapidamente, só para vocês terem uma noção. Eu vou pôr aqui mais um mês, só para ter alguma coisa.
Pronto, é este o aspecto do balancete. Temos também os extratos. Deixa-me só fechar. Os extratos, o extrato de conta e o extrato por diário. Temos o balanço e temos a demonstração de resultados. Neste momento, o balanço e a demonstração de resultados está a ir buscar fórmulas que podem ser editáveis por vocês. Nós, neste momento, estamos a trabalhar para que esta forma de ir buscar não seja por formas, mas por taxonomias, que está quase concluída. Esta situação acontece com o balanço como com a demonstração de resultados. Os fluxos de caixa, nós também já temos concluído, mas depois, entretanto, houve um dos nossos clientes que alertou para uma situação, então eu tive que rever e está quase terminada. Aqui nós temos também os centros de custo, o relatório pelos centros de custo, que pode ser muito útil, o plano de contas, o mapa de estado de contas, que também é muito utilizado, e eu queria vos chamar aqui a atenção a este mapa. Nós temos aqui uns mapas que podem ser criados e eu penso que a maior parte das empresas utiliza as folhas de Excel para poderem analisar os dados. Ora bem, nós aqui no Office Gest temos a possibilidade de criar estes próprios mapas que vão ser alimentados automaticamente pelas informações que estão na contabilidade. Ou seja, eu consigo ir aqui e criar um mapa, este 3, já tem aqui outros, é um novo, e eu digo que em 2 páginas, em 7 linhas e 10 colunas, por exemplo. Eu faço guardar. Isto abre-me um mapa que... Onde é que está o texto? O texto está aqui. Este que eu criei. Então, ele abre-me uma folha de Excel, aqui com dois separadores, como eu disse, e aqui com as linhas e as colunas que eu disse. Eu aqui, eu posso escrever, por exemplo, sei lá, vendas. Não, eu vou escrever janeiro, por exemplo. Janeiro, fevereiro. Eu aqui, eu quero fazer, por exemplo, as vendas. Então, se eu carregar em igual, ele vai-me buscar as fórmulas. Eu aqui quero dizer que eu quero ir buscar as fórmulas, por exemplo, do saldo a crédito no intervalo. E aqui eu consigo dizer qual é a conta que eu quero. Imaginemos que eu quero a conta 71 e eu digo que eu quero, no mês inicial é o mês de janeiro e o mês final eu quero o mês de janeiro também. Ele não está a deixar. Ok, pronto. Já está. E o que é que eu faço? E eu, para o mês de fevereiro, eu quero a mesma coisa. Então, eu venho aqui e eu altero. Eu só tenho que fazer isto uma vez. Porque ele depois vai buscar. Pronto. Eu venho aqui e faço calcular. E ele vai-me buscar a informação. Eu não tenho que estar a fazer isto num Excel extra, porque às vezes posso me enganar nos valores e vai distorcer completamente todas as informações. Aqui ele vai buscar automaticamente. E isto também está a ser utilizado muito pelos nossos clientes. Aqui há um outro mapa
e este aqui pode ser também criado, que também é muito interessante e é utilizado da maneira que vocês quiserem. Nós temos quem esteja a utilizar, por exemplo, a validação entre a contabilidade e os centros de custo ou a analítica, e podem fazer aqui, também é criado assim de uma forma muito rápida, Pronto, isto é o que eu vos tinha para mostrar em relação à contabilidade. Eu posso-vos falar só um bocadinho assim sobre os recursos humanos, que têm uma integração também muito fácil com a contabilidade. Nós conseguimos vir ao processar os vencimentos e este ser integrado automaticamente na contabilidade, e o mesmo acontece com o imobilizado, também integra automaticamente na contabilidade. Entretanto, deixa-me só ver se eu tenho aqui mais alguma informação. Sim, ainda tenho aqui uma coisa que também é muito interessante e que eu acho que deveria ser utilizado pelos clientes. Muitos já estão a utilizar, mas outros ainda não. Que é, se eu vier aqui nas comunicações AT e se eu fizer a importação do e-fatura, aqui eu não vos consigo mostrar na plenitude, porque nós não temos informação da AT, porque isto é uma demo. Mas depois, se vocês quiserem que eu vos mostre, eu posso vos mostrar de uma outra maneira. Para isto estar aqui a funcionar, o que é que tem que ser definido? Se nós viermos aqui às configurações e às dados da empresa, aqui na comunicação AT, é preciso aqui a password para AT. E como nós não temos, eu não vos consigo mostrar aqui os dados. Mas isto serve para quê? Para eu conseguir validar todas as informações que estão no Office Gesture, todas as compras, eu consiga, que estejam lá no Office Gesture, eu consigo verificar se elas eventualmente já estão na AT ou não. Ou então, se estão na AT e eu ainda não registrei no Office Gesture. E eu consigo facilmente fazer este match. O que é muito importante é que no Office Gesture seja lançada a fatura, o número da fatura seja exatamente igual ao que está no documento físico. Porquê? Depois, se tiver o mesmo nome, o mesmo número, neste caso, desculpa, ele vai fazer automaticamente o match. Entretanto, eu termino assim a minha apresentação e espero que ela tenha sido esclarecedora. Eu sei que foi um bocadinho teórica no início, mas eu queria fazer um enquadramento da contabilidade como um instrumento de gestão e não apenas um processo burocrático. No Office Gesture nós temos todos os mecanismos para que o desfazamento que existe entre a contabilidade e a gestão não exista, na medida em que todas as informações estão cá e podem ser facilmente consultadas. Como eu já vos falei anteriormente, todos estes processos vão ser explicados com maior pormenor a cada um de vós, numa reunião privada, caso demonstrem interesse na aquisição do módulo da contabilidade. Se pretenderem saber quais as vantagens e como todo o processo se realiza, por favor, entrem em contacto connosco, terei todo o gosto em vos fazer uma apresentação.